Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula que antecipa as aulas de domingo na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Quero antes de mais nada agradecer a todos aqueles que puderam prestigiar essa aula através do Facebook e do nosso canal no YouTube. Quero agradecer àqueles que estão se dedicando e quero também pedir àqueles que ainda não se dedicaram o suficiente que deem mais atenção para as coisas de Deus, porque elas são válidas para a vida eterna. As coisas materiais passam, tudo passa, só não passa mesmo é a palavra de Deus, diz a própria palavra. Hoje estamos tratando do assunto que diz respeito à encarnação de Cristo. Jesus foi 100% homem e foi 100% Deus? No passado, as pessoas discordaram. Pessoas que se diziam muito intelectuais, que faziam parte de outras religiões, pessoas que fizeram parte da nossa religião, que fizeram parte da história da igreja, discordaram de assuntos relacionados a isso. Alguns diziam que Jesus era 100% Deus, mas não podia ser homem, porque se ele fosse homem seria matéria, seria carnal, e por ser matéria e carnal, ele seria corrompido, ou uma pessoa, um ser corruptível, como qualquer outro ser humano. Não poderia ser Deus. Existiam também aqueles que diziam que Deus fez o seu Filho como um homem, e ele era tão somente homem. Existem religiões que falam deste assunto até hoje e, de certa forma, confrontam a verdadeira teologia. Estas religiões, ou dentro dessas religiões, surgem aquelas que fazem uma nova tradução da Bíblia com base naquilo que eles creem, e não com base nos textos originais. É muito difícil lidar com isso, mas eles insistem em dizer que Jesus não é Deus. Foi simplesmente um mártir, um profeta, um Elias, como disseram os próprios apóstolos, a não ser Pedro que disse: Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E impressionante pensar que as pessoas insistem em ver Jesus de uma única ótica, mas a Bíblia nos revela a verdadeira identidade de Jesus. E eu vou começar lendo aqui esse artigo que fala sobre o que nós cremos. Ainda no Catecismo de Heidelberg, nós extraímos essa leitura. Creio que Jesus encarnou e que por isso assumiu duas naturezas, a divina e a humana, indissociavelmente. Contudo, sendo Deus, não o fez como tal. Ele se humilhou e assumiu mesmo a forma humana. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. No primeiro capítulo de João, vamos lá comigo? Primeiro capítulo de João, está escrito o seguinte, olha: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi era, ou nada do que foi feito se fez. E no versículo 12, ele fala assim: Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne, Jesus se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando ele fala habitou, na tradução original seria tabernaculou. Para que o judeu pudesse entender o que estava acontecendo, ele resgatou a história, falando sobre o tabernáculo. O tabernáculo era a morada do Deus Altíssimo, e Deus se manifestava no tabernáculo, lá no deserto, quando o povo de Israel estava fugindo do Egito em direção à terra prometida. Assim foi Jesus. Ele tabernaculou conosco. Ele se manifestou em glória junto à humanidade. E Jesus é 100% Deus. O texto diz isso. Ele era Deus. Ele estava com Deus. E tudo o que foi feito por intermédio dele. Então Jesus é Deus. Veja que João escreve o Evangelho. E é o Evangelho mais preciso. Porque
João foi uma testemunha ocular de Cristo. Ele andou com Jesus, ele sabia bem quem era Jesus. Os outros evangelhos são tão importantes quanto o evangelho de João, mas eles foram feitos através de testemunhas entrevistadas que relatavam a história de Jesus. João conviveu com Jesus e ele sabia exatamente quem era Jesus. Vendo esse texto, nós vamos definir o primeiro protocolo, a primeira grande verdade: Jesus era Deus. E com base nesse texto também vamos entender que Jesus foi homem, porque ele encarnou. Uma das coisas interessantes a se pensar é que, se eu disser que Jesus foi só Deus, um Deus encarnado, mas que vivia, que conviveu, que experimentou de tudo que o homem experimentava sem sentir nada, porque ele era Deus, ou seja, imune a qualquer tipo de situação ou circunstância humana, porque ele era simplesmente 100% Deus num corpo humano, fica difícil explicar, por exemplo, quando Jesus chorou. Como foi que Jesus chorou? Por que é que Jesus chorou? Por que entristeceu-lhe o coração, a exemplo de quando ele viu as multidões e disse: eles são como ovelhas sem pastores? E ficou muito triste ao vê-los daquela forma. Ou quando Jesus estava muito próximo de ser crucificado lá no Getsêmani, e ele perguntou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, que seja feita a sua vontade. E diz a Bíblia que muito se angustiou o Senhor. O seu espírito ficou angustiado. Como é que um Deus vai se sentir angustiado? Pode ser Jesus somente Deus e sentir-se tão angustiado? Como é que você tenta Jesus se ele fosse só Deus com pão? Porventura, Deus come pão? Pois o diabo tentou Jesus com os pães. E vocês se lembram, quando o Espírito de Deus conduziu Jesus até o deserto, e o diabo foi tentá-lo depois daqueles dias de jejum. E quando o diabo o tentou, a primeira coisa que ele ofereceu foi pão. Se você é Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, Jesus estava sujeito ao orgulho humano, porque o diabo lhe tentou também nesse aspecto. Quando disse: se tu és filho de Deus, salta daqui de cima, e Deus dará ordem aos seus anjos, para que lhe protejam e lhe guarde. E Jesus respondeu a ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E muito mais. Diabo, Satanás tentou tentá-lo de outras formas, mas o que mais me impressiona é que ele tenta Jesus, não de uma perspectiva humana, mas simplesmente espiritual, mas humana. Jesus era 100% homem. Ele disse lá do alto: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você acha? Jesus sendo Deus, ele precisaria prostrar-se diante do diabo, seu arquirrival, para receber alguma coisa dele? Será que tudo não é dele? Mas ali Jesus era 100% homem. Tem um texto de Paulo que é maravilhoso. Paulo fala assim: e ele, sendo Deus, não usurpou o ser como Deus, antes se humilhou e se fez como todos nós. Foi até a cruz por nós. Sentiu as nossas dores. Os pregos que lhe transpassara a mão falavam da dor que ele sentiu, assim como nós também sentimos. Jesus morreu como um homem morre. Impressionante pensar que a carne que eles dizem que é imunda, a carne que é mal, na verdade é uma carne perfeita. Deus fez tudo perfeito. Jesus criou tudo com perfeição. Mas o pecado corrompeu a perfeição e trouxe as doenças, trouxe a morte física e a morte espiritual. Jesus ressuscitou. E o apóstolo Tomé perguntou: serás mesmo, Jesus? És tu, mestre? E Jesus lhe disse: toca na minha mão, veja a marca da ferida. E Tomé lhe tocou. E isso mostra que Jesus encarna. Ele não ressuscita em espírito, ele ressuscita com corpo, alma e espírito. Ele ressuscita o mesmo. Ele saiu do túmulo, não tinha nada lá.
e ele é elevado às alturas com esse corpo, assim como nós também ressuscitaremos e seremos levados com tudo. O mar e a terra vão ter que devolver o nosso corpo, só que nós seremos glorificados. O nosso corpo vai ser glorificado e tudo que é em nós será glorificado, inclusive o nosso nome. Diz a Bíblia que receberemos até mesmo um novo nome escrito numa pedrinha branca. Receberemos as nossas vestes resplandecentes, brancas como a neve. Impressionante pensar como Jesus foi 100% homem, 100% Deus, em tudo e em todos os momentos. Ele soube lidar com isso e por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero agradecer a todos vocês que me ouviram. Quero dizer também que na semana que vem teremos uma nova aula e quero pedir encarecidamente que vocês insistam em ler esses textos, em buscar esses textos na Bíblia e se preparar para defender o Evangelho, para defender Jesus, para buscar aqueles que estão perdidos e resgatá-los para uma nova vida, para fazer como Jesus fez. Ele disse: eu vim para desfazer as obras do maligno. Ele também disse: eu vim para buscar aqueles que estavam perdidos, os perdidos da casa do meu Pai. Jesus fez e continua fazendo por nós e através de nós. Na aula que vem, vamos tratar de um outro ponto. E o ponto diz o seguinte, essa parte do nosso catecismo diz o seguinte: creio que Deus providenciou em Jesus a graça preveniente, que permite a todos no mundo e em todas as gerações a oportunidade salvífica de Cristo. Temos um embate travado nesse assunto. Existem aqueles que ensinam que só os escolhidos de Deus serão salvos, a tal predestinação. Mas nós cremos um pouco diferente, embora saibamos que Jesus conhece todas as coisas, que Ele não está preso ao tempo, que Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, por causa da presciência. Também reconhecemos que esse conhecimento não nos foi dado, e nós precisamos pregar a todos, e crer que todos podem ser salvos. O próprio Pai não tem prazer na morte do ímpio. Nós precisamos nos dedicar, e a graça preveniente vai preparar essas pessoas. Na verdade, quando nós buscamos uma pessoa, quando nós vamos ao encontro de uma pessoa, antes de chegarmos lá, Jesus já foi e já preparou tudo. Então, eu quero pedir aos irmãos que façam uma avaliação bíblica, busquem textos e argumentos bíblicos para provar que a graça preveniente existe, que a oportunidade salvífica de Cristo se estendeu a todos os homens e que cabe ao homem escolher se quer ou não quer participar deste amor tão grande, o amor de Jesus, o amor que salva. Mais uma vez, muito obrigado, um ótimo dia, uma ótima semana e até mais!